Olá, primeiros anos, AM, BM, CM, AV, BV e CV, os primeiros matutinos e vespertinos. Então, por conta do nosso tempo bastante reduzido, vamos dizer assim, eu vou fazer este vídeo resolvendo todas as questões sobre movimento retilíneo uniforme, que é a lista que está lá no Google Sala de Aula, beleza? Para algumas turmas do matutino, eu já comecei a corrigir essa lista. Então, a primeira questão diz assim: um automóvel percorre uma estrada com função horária S igual a menos 40 mais 80t, onde S é dada em quilômetros e t é dada em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero após... Então, o que ele está dizendo nessa questão? Quilômetro zero. Então, o que ele está nos dando aqui é o valor de S. Ele está dizendo que a posição do automóvel é zero. Quer saber em que instante essa posição é zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta função, menos 40 mais 80t, e dizer que ela vai ser igual a zero. O S é zero. Tá? Só troquei de lugar aqui, mas não tem problema. Como é que eu resolvo isso? Eu não posso fazer menos 40 mais 80t, porque aqui não tem t. Então, eu vou ter que repetir o 80t e colocar zero. Esse 40 que é negativo, ó, eu mudo aqui, coloco positivo, fica mais 40. Então vai ficar o que? 80t, 0 mais 40 é quanto? 40. Se eu estou multiplicando aqui, ó, 80 vezes t é 40. Então você coloca t igual a 40 dividido por 80. Né? Você pode cancelar um zero. 4 é a metade de 8. Então isso dá 0,5. 4 dividido por 8. 0,5 o quê? Horas, porque o tempo está dado em horas. Tá? Então, qual é a resposta? Letra C. Ok? Próxima questão. Diz o seguinte, ó. A tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. Então, nós temos aqui a tabela, o tempo. Observe que ele começa no zero, aí vai aumentando 2, 4, 6, 8, 10. 0 horas. Observe que esse tempo zero já é para dizer para você que esse 200 é a posição inicial do móvel. Esse zero, então, aqui é 200. Tá? Se você olhar, em todas as alternativas aparece esse 200, porque é a posição inicial. Para eu escrever a função horária, ó, aqui está dizendo, né, a função horária que nos fornece a posição do móvel com as unidades fornecidas é... A função horária, pessoal, do movimento retilíneo uniforme é S, que é a posição dele, igual a S0, que é a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Então, eu já conheço a posição inicial, que é 200. Eu preciso saber qual é a velocidade dele. Aí, quando eu conhecer a velocidade, eu substituo no lugar de SO, eu coloco 200, no lugar de V, eu coloco a velocidade. E como é que eu posso achar essa velocidade? Olhando para a tabela. Ó. Observe que no 200 o tempo era 0. Quando ele chega na posição 170, o tempo é 2. Quando ele chega no 140, o tempo é 4. Certo? Quando ele chega no 110, o tempo é 6 e assim vai. A gente percebe primeiro que essa velocidade vai ser negativa porque as posições estão diminuindo enquanto o tempo está aumentando. Eu posso usar a fórmula ou pensar um pouquinho só. Se a cada 2 horas ele anda 30 km, mesmo sendo no sentido negativo, ele estava no 200 e voltou para o 170 em 2 horas, de 0 a 2 horas. Isso acontece também de 2 às 4, de 4 às 6, ou seja, esse movimento é retilíneo uniforme. Então, se a cada 2 horas ele anda 30 km, você pensa, e a cada hora ele vai andar quanto? 15, né? Se 2 horas ele anda 30 e 1 hora ele anda 15. Só que esse 15 é negativo. Então, a gente diz que a velocidade dele aqui é 15 km por hora. Tá? Já que a posição está em quilômetros e o tempo está em horas, como a gente pode ver na tabela. Ó. Logo, a função horária aqui vai ser S igual, no lugar de S0, eu vou colocar 200. Como a velocidade é negativa e a fórmula é positiva, né? Então vai ficar menos 15 vezes t.
esta aqui é a resposta. Se você olhar as alternativas, a alternativa que está exatamente desse jeito é a alternativa D. Tá? Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, se no lugar de T eu colocar 8 e fazer a continha, vai ter que dar 80. Ó. É isso que está dizendo aqui. Ó. Vai ficar 200 menos 15 vezes 8. 15 vezes 8 é 120. Aí vai ficar 200 menos 120, que vai dar 80. Certo? Então, quando eu substituir o tempo, eu vou ter que encontrar a posição. Ok? Vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte, ó. Duas bolas de dimensões desprezíveis, ou seja, para não contar, está dizendo que o tamanho delas não influencia no movimento, se aproximam de uma da outra, executando movimentos retilíneos e uniformes. Veja a figura aqui. Sabendo-se que as bolas possuem velocidades 2 metros por segundo e 3 metros por segundo e que o instante zero, a distância entre elas, é 15 metros, podemos afirmar que o instante da colisão é... Então, o que acontece? Eu posso considerar, por exemplo, essa bolinha aqui, ó, estando na posição inicial 0, e essa bolinha aqui, ó, ela está na posição inicial 15, já que a distância entre elas é 15 metros. Vou chamar essa bolinha aqui de A e essa bolinha aqui de B, só para ficar mais fácil. Então eu posso dizer que a velocidade da bolinha A é igual a 2 metros por segundo, como está marcando ali. Ó. E a velocidade de B, da bolinha B, é igual a 3 metros por segundo. Só que assim, como a bolinha B está voltando, está indo para a esquerda, eu posso dizer que esse 3 aqui é negativo. Desculpa, ficou meio ruim aqui, né? Mas colocar aqui, ó. Desculpa a desorganização aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou montar a função horária das duas bolinhas, ó. Para a bolinha A, vai ser S igual. Ela está no 0, posição inicial, e anda para a direita com velocidade de 2 metros por segundo. Então, 2t. Isso aqui é para a bolinha A. Para a bolinha B, ela sai do 15, posição inicial é 15, e agora eu vou colocar menos 3 vezes t. A velocidade dela é 3 metros por segundo. Sempre lembrando que a função horária é S igual a SO mais V vezes t. Tá? E agora, como está querendo saber o instante da colisão, ou seja, o instante que elas se chocam, então eu vou considerar que aqui, em algum momento aqui, ó, elas vão estar na mesma posição. A gente vai dizer que a posição das duas é igual. A posição da bolinha A, vou colocar aqui para ficar mais fácil para entender, e a posição da bolinha B serão as mesmas, serão iguais. Então eu vou dizer que a posição de A é igual à posição de B. Para que isso? Aí eu vou pegar esta posição aqui, que é 0 mais 2t, eu posso colocar só 2t, e dizer que é igual a 15 menos 3t. Tá? E como é que eu resolvo isso? Observe que eu não posso fazer 15 menos 3t, ó, o 15 não tem t. Então eu vou ter que fazer, ó, 2t, esse 3t eu vou passar para antes da igualdade, trocando o sinal, então vai ficar mais 3t igual a 15. Então, trazendo para aqui para terminar, ó, 2t mais 3t é o que? 5t. Os dois têm t, eu posso somar. E igual a 15. Então, quem vai ser o t? T vai ser igual a 15 dividido por 5, que vai ser igual a 15 por 5 dá 3. 3 segundos. Desculpa, 3 segundos. O tempo está em segundos. Então, a resposta certa aí é a letra C. Depois de 3 segundos, ela se choca. Essa questão aqui diz o seguinte, ó. Este enunciado serve para as questões 4 e 5. Então, dois automóveis A e B, né? Então, você olha aqui o A e olha aqui o B. Desculpa. Ambos com movimento uniforme percorrem uma trajetória retilínea conforme mostra a figura. Em t igual a 0, estes se encontram respectivamente nos pontos A e B da trajetória. As velocidades são velocidade de A 50 e velocidade de B 30, no mesmo sentido. Então eles estão indo para o mesmo lado, a gente pode considerar que os dois estão indo, né, para a direita, por exemplo.
E aí o que eu vou fazer? Vou escrever as funções horárias. Nesse caso aqui eu tenho a posição inicial do A e a posição inicial do B. Escrevendo as funções horárias, então eu posso dizer que o A, né? O A está saindo da posição 50 com a velocidade de 50. Então, usando a forma que a gente usou. Já o B, né, o móvel B, ele está saindo da posição 150, só que com a velocidade de 30, então 30t. Tá? Em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis? De novo, né, observe que a velocidade do A é maior e a velocidade do B é menor. Então o A está atrás porque ele está na posição 50 e o B está na posição 150. Como a velocidade dele é maior, uma hora eles vão se encontrar. Ou seja, você vai, em algum momento, a posição do A vai ser igual à posição do B. É exatamente esse ponto que ele quer saber. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo, igualar, tá? Igualar as duas equações. Então, 50 mais 50t é igual a 150 mais 30t. Gente, na verdade, isso aqui, ó, desculpa, isso aqui já é da questão, já estou resolvendo a questão 4, tá? Então, eu vou trazer para aqui. Estou terminando a questão 4. Como é que eu resolvo isso, ó? Vamos dizer assim, letrinha antes da igualdade, os termos que tem letra. Então, 50t menos 30t é igual a 150 menos 50. Tá? Então, 50t menos 30t é 20t. Tá? 150 menos 50 é 100. Tá? Então, se 20 vezes t é 100, então t vai ser 100 dividido para 20, que vai dar 5. 5 o quê? 5 segundos. Por quê? Porque a velocidade está em metros por segundo. Agora, não é isso que a questão quer, né? A questão 4 não quer saber o tempo. Eu tive que achar o tempo que eu precisava dele. Quer saber qual é o ponto da trajetória em que ocorrerá um encontro. Eu sei o tempo que eles se encontraram. E qual é o ponto? Aí eu pego esses 5 que eu encontrei. Eu sei que eles vão se encontrar nesse tempo. E substituo em uma das equações para saber o ponto. Então, por exemplo, nessa equação de B aqui, ó, pode ser em qualquer uma, tá? Vai dar a mesma coisa. Vai colocar S igual a 150 mais 30 vezes quanto? Vezes 5, tá? Que é o tempo que eu encontrei. Primeiro, resolvendo a multiplicação, ó, 5 vezes 3 é 15, então 30 vezes 5 é 150, mais 150, isso vai dar 300 metros. Tá? Então, a resposta certa aqui é a letra D. Ok? Na questão 5, diz assim, ó, em que instante a distância entre os dois móveis será 50 metros. Então, quer saber o seguinte, ó, em que momento, se eu fizer, por exemplo, a posição de B menos a posição de A, isso vai dar 50 metros. Isso vai ocorrer quando? Então, se eu já conheço a equação do móvel B, que está aqui em cima, ó, que é 150 mais 30t, então eu vou fazer 150 mais 30t menos a posição do móvel A. Aí eu vou abrir parênteses porque são dois termos, que é 50 mais 50t. Tá? Se eu olhar aqui, ó, posição do móvel A, ó. Aliás, eu coloquei 50 mais 50t, isso foi isso mesmo que eu coloquei, foi, pronto ali. Isso tem que ser igual a 50, tá? Bom, para adiantar um pouquinho, porque o meu espaço está pequeno, observe que vai ficar 150 menos 50, e depois disso, que vai dar 100, né? Eu vou mudar para o outro lado. E aqui vai ficar 30 menos 50, que aí vai dar menos 20t,
tá? Porque esse menos vale para todo mundo. Isso vai ser igual a 50 menos 150. Menos 50 dá 100. Quando eu mudo para o outro lado, vai ficar menos 100. Então, menos 20t vai ser igual a menos 50. Então, o t vai ser igual a menos 50 dividido por menos 20. Tá? 20 é negativo. Né? 50 dividido para 20, eu posso cancelar um zero. E 5 por 2 dá 2,5. Então, 2,5 segundos. Desculpa aqui. Então, a resposta certa aqui é a letra B de bola. Tá? E por último, para dizer que a gente não falou um pouquinho de um gráfico, né? Nosso tempo é muito curto, mas eu vou falar rapidinho. Ó. Um móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama ou gráfico, tanto faz. Aí pergunta o instante em que a posição do móvel é mais 20 metros é. Então o que acontece? Eu tenho aqui, ó, na horizontal o tempo, tá? Opa, desculpa aqui, deixa eu voltar aqui, ficou feio isso aqui. Na horizontal eu tenho o tempo, tá? E na vertical eu tenho as posições, apesar de aqui estar X, mas você poderia pensar como S, posição S. Aí o que acontece, ó? Esse ponto aqui, ó, onde a linha, essa linha vermelha aqui, que é o gráfico que está saindo, ó, é a posição inicial. Então a posição inicial do móvel aqui é menos 30. Tá? Observe que depois de 2 segundos, ou seja, quando o T é 2 segundos, a posição do móvel está sendo menos 20. Tá? Que é esse ponto aqui, ó. Depois de 2 segundos, a posição está sendo menos 20. Então, o que a gente pode entender, né? Se ele saiu do menos 30 e depois de 2 segundos ele está na posição menos 20, isso quer dizer que a velocidade dele vai ser, né? Se ele em 2 segundos andou 10 metros, né? Era menos 30 e foi para menos 20, isso quer dizer que a velocidade dele é 5 metros por segundo, já que em 2 segundos ele andou 10 metros. 10 dividido por 2, se você usar a fórmula da velocidade média. Então, se eu conheço a posição inicial, que é 5, que é menos 30, e a velocidade é 5, então a função horária dele vai ser menos 30, lembrando das fórmulas lá de cima, mais 5t. Por que eu sei que é mais a velocidade? Pelo seguinte, ó, quando eu saio do menos 30 e vou para o menos 20, as posições estão aumentando, então eu posso garantir que a velocidade é positiva. Aí o que ele diz? O instante em que a posição é mais 20. Então quer saber um instante em que o S, ele quer saber, né, quando o S for mais 20, qual vai ser o tempo? É isso que ele quer saber. Então eu vou pegar aqui, ó, menos 30 mais 5t e dizer que é igual a mais 20, ou a 20 só, né? Tá? Então resolvendo isso, ó, 5t igual a 20 mais 30, né? Sempre lembrando que eu não posso somar o menos, não posso fazer menos 30 mais 5 aqui, que o menos 30 não tem t. E era menos 30, fica mais 30. Então colocando aqui embaixo, ó, 5t é igual 20 mais 30 é quanto? 50. Então quem vai ser o t? Eu tenho que passar dividindo aqui, ó. 50 vai ficar dividido por 5. Já estou falando, não vou fazer que o espaço está curto. Então 50 dividido para 5 vai dar 10. Isso quer dizer que depois de 10 segundos, a posição do móvel é 20 metros. Então a resposta certa aqui é a letra C. E assim eu termino a lista, beleza? Vou ter que parar porque está muito longa. Está muito longo o vídeo. Valeu, gente.